Boa tarde e bem-vindos ao podcast Embracing Agile. Neste espaço, vamos falar sobre conteúdos de valor relacionados com a filosofia Agile e as metodologias ágeis e os benefícios da sua implementação nas organizações. Esta é a Sara Alvarez falando e hoje eu estou acompanhada nesta ocasião por uma convidada genial, a Paula Macedo. E bem, antes de mais nada, muito obrigada, Paula, por se juntar a nós hoje neste podcast. Oi, Sara, agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, um conteúdo muito bacana. E é uma honra estar aqui hoje. Bom, é uma honra para nós, Paula, porque eu vou apresentar ela, Paula Acevedo Macedo, Ciências Bibliotecárias. E logo depois, ela focalizou a sua carreira como designer de interações entre humanos e tecnologia. É um campo bem incipiente, né? E em 2010, ela começou a estudar qual é o comportamento do usuário diante das novas tecnologias. A Paula tem mais de 12 anos na humanização das tecnologias que as pessoas usam todos os dias através da ciência social. Atualmente, ela é a líder do UX Research no Nubank, que está desafiando o status quo para criar uma nova geração de serviços financeiros no Brasil e na América Latina toda. A Paula também colaborou com várias empresas como Embraer, Facebook, Natura, Goodyear, Bosch, Danone, entre outras. Ela trabalhou como consultora de design estratégico, aplicando técnicas de pesquisa de usuários, como pesquisa etnográfica, entrevistas em profundidade, observação contextual, cocriação, análises criativo. Ela tem sido muito ativa na comunidade de experiência do usuário, compartilhando as suas ideias sobre desenho do UX e apresentando em distintos eventos na região toda, né? E realizando também projetos paralelos, como o projeto de inovação social inspirado no kit de ferramentas projetado pela IDEO e Melinda Gates Institute de Design Thinking para bibliotecas. E hoje, algo do que vamos a falar com a Paula é que a realidade é que as necessidades dos clientes estão se tornando muito dinâmicas, muito cambiantes. As empresas tiveram que encontrar maneiras de atender essas necessidades em tempo oportuno para permanecerem relevantes no mercado. E é graças à filosofia ágil que estas organizações podem gerenciar projetos de uma maneira flexível, autônoma e eficiente, como uma adaptação contínua às mudanças, a fim de proporcionar valor aos clientes constantemente. Mas, entretanto, a realidade é que muitas empresas não tiveram oportunidade de empregar metodologias ágeis desde o início, né? Forçando essas empresas a ter um processo de transição e adaptação de toda a organização. Para estas organizações, é um grande desafio mudar e esquecer rapidamente as hierarquias e práticas tradicionais. Pois é uma transformação de toda a organização, da cultura, dos valores, da mentalidade e da estratégia. E é por isso que, ao longo da implementação ágil, pode haver muitos desafios que podem levar a períodos de incerteza na empresa. É disso, precisamente, que hoje vamos falar com a Paula, que ela vai nos falar, segundo a sua longa experiência, como é trabalhar com empresas que implementaram métodos ágeis desde o início e outras que não o fizeram. Então, Paula, para começar, fale-nos um pouco mais sobre você e a sua experiência em UX. Legal, obrigada, Sara, pela introdução. Então, até pegando um pouco do que a gente vai comentar também das empresas, eu diria que assim, quando a gente escolhe ter uma carreira, uma disciplina que é nova, né, e que está sempre se reinventando, uma constante é que a gente tem que estar sempre disposto a sair da zona de conforto, né, a
aprender coisas novas, metodologias novas, que estão sempre se reinventando. Não adianta você aprender uma ferramenta hoje e achar que pronto, né? Você está sempre tendo que se atualizar. E também a colaborar com outras áreas de conhecimento que não necessariamente são iguais à sua, né? Porque isso é uma característica muito comum do universo de experiência do usuário, né? Apesar de ser uma disciplina que bebe da fonte de disciplinas muito tradicionais, né? Inclusive biblioteconomia, que é a minha área, e psicologia, design, né? Ela, como prática, é recente, assim como a nossa interação com tecnologia é uma coisa recente, né? E até, assim, se colocar no lugar de fazer algo ser fácil para os humanos usarem, né? Porque quando começaram a surgir os primeiros computadores, a ciência da ergonomia era muito mais para fazer o humano aprender a usar a tecnologia, né? Treinar o ser humano para conseguir conversar com aquela máquina, aquela interface, e hoje é o contrário. Então, hoje, como que eu crio máquinas, interfaces, tecnologias que dialogam com o modelo mental das pessoas? E como tanto as pessoas como as tecnologias, elas estão em transformações constantes, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, sempre aberto a coisas novas. E a minha história em UX é muito essa, né? Primeiro, vindo de uma disciplina mais tradicional, né, e buscando aí as relações com a arquitetura de informação, que era um nome, pelo menos aqui no Brasil, que começou, né, a chegar, e depois de UX, e hoje a gente tem disciplinas dentro de UX. Por exemplo, hoje o meu time é de pesquisadores de experiência do usuário, né, UX Research. Então, cada vez mais a gente começa a ter especialidades, porque a disciplina vai ganhando maturidade também. Então, a gente tem que acompanhar essa maturidade e esse diálogo constante com outras áreas do conhecimento. Quando a gente fala de tecnologia, mas das metodologias ágeis, né? Principalmente com as áreas de conhecimento das tecnologias, né? Do desenvolvimento de software e tudo mais. Mas também coisas novas como inteligência artificial, machine learning, né? E até, claro, né, uma coisa que às vezes a gente deixa um pouco de lado, mas é muito importante nós, como profissionais de UX, trazemos para a nossa prática, que é pensar nos negócios, os novos modelos de negócio que estão surgindo, com economia compartilhada e tudo mais. Então, isso exige, né, uma antena sempre ligada, né, como a sociedade está caminhando, como que as tecnologias estão evoluindo, né? Então, sempre abertos aí para sair da zona de conforto. Bom, super interessante a sua experiência, a sua compartilha, Paula. Sobretudo, eu gostei do que você falou de sair da zona de conforto e a colaboração com outras áreas de negócio, que são precisamente duas das características que agora, não somente, mas agora durante a pandemia, nos estamos dando conta que vão ser os elementos do sucesso, né, dos funcionários das empresas. Então, acho que esses dois temas super interessantes. Paula, entendemos que também que você desenvolveu projetos utilizando metodologias ágeis em organizações nascidas digitalmente, mas também em organizações tradicionais, né, que elas tiveram que implementar as metodologias depois de anos de fundação. Conte-nos um pouco sobre a experiência de ambos. Quais são as diferenças, quais são os obstáculos e também os benefícios que você tem encontrado? Sim, legal. Eu tive mesmo experiências em empresas que estão no meio do caminho, e empresas que, por exemplo, a Embraer, né, que estava implementando essas novas maneiras de desenvolver tecnologia, né, com uma empresa muito de inovação, mas inovação na aviação é diferente quando você pensa em como trazer isso para o mundo da nova economia e tudo mais, economia compartilhada e tudo mais. E outra experiência que é a mais recente, por exemplo, no Nubank, que é uma empresa que já nasceu, né, do mundo digital. Então, é um serviço financeiro que nasceu completamente digital, sem agência física, sem gerente, né? Então, são duas realidades bem distintas. Mas também já tinha trabalhado com empresas do Vale do Silício, também tinham nascido nesse ambiente,
e grandes indústrias, né, do Brasil, da América Latina e dos Estados Unidos que estavam nesse processo de transformação. Então, assim, pensa que eu vejo, as duas têm coisas a aprender, né? Tanto a empresa nascida digital como a empresa tradicional tem algo a aprender. A empresa tradicional, o que ela vai precisar aprender é um novo jeito de desenvolver um processo, né, que ela já tem. Então, a parte de você, e aí você tem que pensar muito nas pessoas que você traz para a empresa. Então, às vezes, algumas empresas elas optam por um modelo de trazer consultorias, né, que ajudam na implementação dessa nova cultura, né? E outras elas criam departamentos ou começam a contratar pessoas que vêm dessa área. A Embraer fez um pouco disso, um pouco das duas coisas, mas ela começou a contratar pessoas que tinham essa experiência que as pessoas da Embraer não tinham. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na Embraer, era um pouco dessa a minha história lá, né? Eu não entendia muito do mundo da aviação, mas eu entendia muito de como fazer design centrado nas pessoas, inovação e tudo mais. Né? Inovação nesse sentido, porque apesar da Embraer fazer inovação, era uma inovação mais tecnológica, né? Então, o que a Embraer tinha para aprender, ou que uma empresa tradicional tem para aprender, é muita parte da cultura desse novo jeito de trabalhar, né? Menos hierarquias, como você comentou no início, mais autonomia, mais abertura para o erro, né, para o risco, né, abertura para a experimentação, mais que tudo. Então, antes de calcular muito bem se alguma coisa vai dar certo ou vai dar errado, eu já começo a experimentar, e na própria prática eu já observo como aquilo acontece, né, e dedicar projetos e iniciativas para esse tipo de coisa, que não comprometa tanto a receita da empresa, porque geralmente essa receita vem dos modelos mais tradicionais, mas que a empresa já comece a adotar uma nova cultura ali dentro. Então, ela, vamos dizer assim, ela já tem um conhecimento do negócio dela, porque as pessoas que estão ali antes, elas já entendem muito bem, no caso da Embraer da aviação, mas elas precisam aprender uma cultura, uma metodologia nova. Quando você vai para uma empresa que nasceu digital, ou é um novo negócio, um negócio que não existe, né? Ou ela está disruptando um negócio atual, né? No caso do Nubank, são serviços financeiros, né? Ela está questionando, né, a maneira como os serviços sempre foram feitos e fazendo esse serviço de outras formas. No caso do Nubank, por exemplo, as pessoas já têm a cultura do jeito de trabalhar, né? Elas já tem essa característica da horizontalidade muito forte, da autonomia, né? A gente tem, por exemplo, lá um princípio de act like a owner, né? Então, a gente é dono das iniciativas, a gente não espera que uma decisão venha lá de cima, né? Por outro lado, o que uma empresa que ela não é tradicional, ela tem que aprender sobre o negócio. Então, seja um novo negócio, né? Quando a gente pega um Airbnb, por exemplo, né? Era reinventando um negócio, certo? Então, as pessoas que estão lá, elas têm que aprender sobre esse negócio, como que a hotelaria, o turismo funciona, né? No caso do Nubank, a gente tem que aprender como os serviços financeiros funcionam. Então, assim, as duas empresas têm algo a aprender, né? E eu tenho até experiência que a gente trabalhou de uma forma foi muito positivo quando a Embraer trabalhou junto com o Uber, né? Porque o Uber tinha muito dessa experiência dos processos, do apetite ao risco, da inovação de negócios, né? Um projeto que a gente fez de mobilidade aérea urbana, do carro voador, entre aspas, né? Enquanto que a Embraer tinha uma expertise de como construir um avião. Então, assim, as duas empresas precisavam uma das outras. Então, a Embraer aprendeu muito com o Uber a ser mais ousado, né, na maneira de conduzir os negócios, e o Uber aprendeu muito com a Embraer sobre como desenvolver algo com segurança, com responsabilidade, com solidez, coisas que vão durar muitos anos, né? Porque a Embraer é uma empresa de 50 anos. Então, esse pé no chão, que às vezes as startups não têm, as empresas tradicionais têm bastante, podem ensinar, pensando aí num negócio que prospere, né? No longo prazo também. Não sei se é mais ou menos isso que você queria como resposta, Sara. Se você quiser que eu detalhe mais alguma coisa.
Olha, Paula, acho que foi muito mais do que menos, né? Foi super interessante essa comparação que você falou. A Embraer, acho que é verdadeiramente esse paradigma da organização tradicional, mas que mesmo eles já começaram a trabalhar com as organizações ágeis. Então, porque eu entendi do que você falou, Paula, a parte da cultura também desse conhecimento das novas metodologias de trabalho, da hierarquia, você diria que essa parte cultural é o principal desafio destas empresas tradicionais quando elas adotam as novas metodologias? Sim, e a colaboração entre disciplinas, por exemplo, né? E a que está muito acostumada a ficar, né? Por exemplo, engenharia muito específica, aeroespacial, que está muito acostumada a fazer o seu trabalho sozinha, e de repente não tem mais aquele modelo cascata onde cada um faz o seu. Então a gente tem que conversar e colocar as ideias na mesa e decidir rapidamente qual que é a melhor coisa a ser feita, né? Então, isso tem, sim, até um jeito do próprio engenheiro trabalhar, que ele tem que mudar, além, né, que aí vem essa coisa da colaboração, mas até um jeito de pensar diferente, né? Então, aquela coisa mais processual, de fábrica, né? Que cada bloquinho vai acontecendo, você tem que romper esse modelo de pensamento e o seu próprio processo de criação, como engenheiro, por exemplo, as outros profissionais têm que ser diferentes, né? Você tem que romper esse processo e mudar o seu jeito de chegar à sua própria criação, à sua própria contribuição técnica como especialista. E sim, eu acho que a questão da horizontalidade, né, e na tomada de decisões, isso que vai facilitar a agilidade das tomadas de decisões, né? Porque é muito difícil, a gente conhece esse ambiente onde você tem que fazer muitos alinhamentos, muitas reuniões para provar uma coisa pequena, para ver uma peça de comunicação, de repente, né? Então, se você não dá essa autonomia para as pessoas, se não tem pessoas que você confia para ter autonomia, porque tem que confiar nas pessoas. Então, a contratação, o RH é uma área que a gente acaba não falando muito, mas ela é muito importante, tanto no processo de atrair talentos, né? Como trabalhar nessa construção de uma nova cultura, de um modelo mental interno, né? Então, de repente, um líder, ele aceitar que a pessoa que reporta para ele tem mais conhecimento contextual para tomar uma decisão que ele. Então, isso é uma coisa muito que choca um pouco, né, uma organização tradicional, porque sempre o líder era responsável pela tomada de decisão, então ele tinha que saber de tudo e ele tinha que estar muito certo antes de tomar qualquer decisão. Então, acho que isso, sim, esse aspecto cultural e da colaboração e esse aspecto humano, né? Por isso eu trago recursos humanos, né? De você trazer profissionais que se complementem, que sejam diferentes entre si, mas se complementem, e criar um clima para que essa colaboração aconteça, é muito importante e é imprescindível para que isso aconteça, viu, Sara? Eu até vejo assim, eu acredito que funciona muito mais os modelos onde essas realidades, elas se chocam um pouco, mas elas convivem, do que modelos que as empresas grandes ou tradicionais, elas constroem uma área pequenininha que faz a inovação, sabe? Eu acho que isso demora muito mais para você criar uma nova cultura da empresa. Uhum. Então é importante essa mistura. Mesmo que você crie uma área pequenininha, que você misture pessoas que já têm conhecimento do negócio, né? Mais tradicional, e uma pessoa que veio com a metodologia nova, mas que as pessoas trabalhem em conjunto, porque não é uma questão de acabar com a cultura anterior, é questão de renovar, o próximo passo, né? Uma Embraer nunca vai ser igual ao Uber, por exemplo. Ela tem que se manter Embraer, né? Mas como que é o jeito dela de ser ágil? Então, para isso, você precisa de pessoas que representam a cultura anterior também, né? Incluídas nesse processo novo aí. Paula, acho que você falou de algo que é chave, né? Porque nós, na nossa experiência na Opino, em transformações ágeis, uma pergunta que eu tenho sempre dos líderes, das responsáveis da implementação ágil, é precisamente essa, né? É que, olha, eu sei que é mais rápido criar uma célula isolada de inovação, uma célula ágil, mas é que isso é mais eficiente e acho que o que você falou é chave, né? De como
também algo que é crucial é essa criação dessa nova cultura e o espalhamento da nova cultura de inovação, o espalhamento das metodologias, somente pode funcionar se temos a cultura anterior à nova cultura trabalhando em conjunto, essa colaboração de que você Exatamente. tem falado, acho que é um conceito-chave que vai responder a muitas inquietudes que muitos destes líderes, dos nossos ouvintes, muitas vezes têm. Bom, genial. Agora, Paula, que já falamos um pouco de ciência de RH, né, que achamos que é crucial na identificação, na retenção do talento ágil, o que você acha que estas organizações mais estabelecidas podem fazer agora, na situação atual, para estarem mais prontas digitalmente? Olha, eu acho que é isso, né, que a gente tinha comentado, acho que contratar novos talentos, né, pensando na complementaridade, então na diversidade de expertise e também na inclusão. Como que esses talentos que têm uma coisa nova vão se integrar aos talentos atuais? Outra coisa são parcerias, né? De repente, fazer parcerias com pequenas startups ou com empresas que já têm essa cultura, que possam influenciar também os líderes dessa empresa, porque é muito importante que os líderes estejam abertos também a sair das zonas de conforto, que a gente comentou lá no começo, né? Também estejam abertos a mudar o modelo de pensamento deles. Então, de repente, eles interagindo com líderes de outras empresas pode ser uma coisa bacana, né? E mais do que pensar em reinventar seu próprio negócio, né? Acho que a inovação ela vem muito... não é só o processo ele é o meio para alguma coisa. Então, só vai fazer sentido eu fazer um processo ágil se eu já imagino que lá na ponta eu quero entregar algo diferente. O que é esse algo diferente que responde ao novo mundo, que responde às necessidades humanas, que responde a essa nova configuração da economia? Então, é pensar muito mais no propósito, né, no fim que eu quero atingir, sendo a metodologia ágil um meio para atingir esse fim. Então, é importante deixar isso claro, não é só a questão de ser moderninho, de ter cadeiras coloridas e post-its, né? É uma estratégia de negócio, e isso tem que ser levado realmente só um time sozinho trabalhando e não consegue fazer uma mudança de verdade na empresa, né? Completamente, eu concordo com você, Paula, porque é algo que acontece não somente nestas transformações ágeis, mas também nestas palavras ou conceitos, às vezes, de moda, né, como transformação digital, etc. Às vezes a gente esquece que isto, agilidade, etc., são somente ferramentas para lograr um fim, que é continuar sendo relevantes, continuar gerando valor. Então, bom, acho que é importante não esquecer isso, lembrar-se de como a agilidade tem que ser sempre uma ferramenta para a empresa, para a organização. Bom, Paula, já que temos aqui você que tem esta ampla experiência em empresas super estabelecidas, tradicionais, também em novas empresas, também você trabalha no Nubank, que acho que é uma das empresas mais inovadoras, ao menos da América Latina. Eu gostaria muito de ter a sua opinião de como que você acha que as organizações vão trabalhar dentro de alguns anos, né? Como é que as metodologias de trabalho que hoje utilizamos, como você acha que vão evoluir? Porque o futuro de trabalho é algo que já temos muito tempo falando disso, mas acho que é algo que a pandemia acelerou, né? O interesse por entender qual vai ser os próximos anos, o futuro próximo da maneira de trabalhar nas empresas. Olha, essa é uma boa pergunta mesmo, sim, concordo que acelerou muita coisa, né? E tem algo que me preocupa, assim, particularmente, sabe, Sara? Porque toda vez que a gente tem uma explosão de uma nova tecnologia, um novo jeito de trabalhar, a gente acaba excluindo muita gente. Então, porque eu acredito que uma coisa muito importante nos próximos anos é a diversidade dentro das empresas, né? Porque, por exemplo, com o meu trabalho, que é fazer pesquisa, né? A gente vai lá e pesquisa as realidades de vida, os cenários, o contexto, para a gente trazer aquele conhecimento para dentro da empresa, né? Mas cada vez mais a gente vê que isso não é suficiente, que as empresas que realmente elas vão
prosperar no futuro são as empresas que dentro delas você tem pessoas que viveram histórias de vidas diferentes, contextos de vida diferentes, e elas têm a agregar na criação desses novos negócios, desses novos modelos, né? E, de repente, uma situação com a pandemia, não são todas as pessoas que têm uma estrutura para trabalhar de casa, né? Por uma série de motivos, né? Uma série de motivos. Seja o motivo da próprio acesso à tecnologia, à internet, mas do contexto familiar, né? Qual que é o arranjo familiar que permite esse novo tipo de trabalho? Então, assim, é uma coisa que me preocupa, vou dizer bem a verdade para você, né? O quanto que a gente vai, como empresa, se adaptar também para acolher as pessoas que têm diferentes realidades. Por um lado, tem uma coisa ótima, que você não vai ter necessidade das pessoas ficarem concentradas em grandes ambientes urbanos, então isso abre um leque de possibilidades de contratação, né, de talentos e de colaboração, mas você tem que buscar também pensar em como que esse formato de trabalho vai acolher diferentes arranjos familiares, diferentes alfabetizações digitais, né? Como que as pessoas com mais idade, que de repente não têm tanta facilidade, elas vão continuar nesse mercado de trabalho, né? E as pessoas que estão entrando, sejam as pessoas mais jovens ou as pessoas que realmente representam um outro modelo de pensamento, um outro jeito de trabalhar nessa empresa, né? Bom, acho que bom, de novo, Paula falou desse conceito-chave, também como que a diversidade não é somente de idade ou de gênero, não? Que é também dos backgrounds de cada uma das pessoas, e como essa inclusão de diferentes perfis pode ajudar ou esse combustível para as empresas ser mais eficientes. Acho que é um ótimo mensagem final para fechar o podcast de hoje. Paula, suas contribuições têm sido muito, muito valiosas. Agradecemos por se juntar a nós e agradecemos também a todos vocês, os nossos ouvintes, por terem ficado conosco para ouvir outro podcast de Embracing Agile. Não esqueçam que podem ouvir este podcast quantas vezes quiserem através da plataforma. Vamos publicar um podcast todas as sextas-feiras. Portanto, fiquem atentos ao nosso próximo convidado especial. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Estou aqui disponível para quem quiser conversar um pouco mais. Parabéns pelo projeto. Tchau, tchau. Tchau.